Olá pessoas, beleza? Estamos aí para o primeiro vídeo de 2016. Demorou, mas saiu. Esse primeiro vídeo eu já vou trazer algo muito importante para a gente debater, para a gente conseguir aceitar o outro, compreender melhor as outras pessoas que estão ao nosso redor e que se relacionam conosco. Para a gente ter uma vida saudável, para a gente poder ter relações saudáveis, a gente precisa compreender o que se passa na existência das outras pessoas e aceitá-las da maneira mais saudável e verdadeira. Então, hoje eu vou falar sobre sexualidade. Dentro da sexualidade a gente tem milhões de coisas para se estudar e se falar. Se a gente pegar o movimento LGBT, se a gente pegar pessoas que estudam gênero, que estudam sexualidade, elas vão passar horas, vão existir seminários de meses, de dias, de semanas, de anos, para se definir, para se chegar a um conceito do que seria sexualidade. Hoje eu vou trazer para vocês mais ou menos algumas coisas que seriam importantes para a gente entender, para a gente parar de ficar nessa visão preconceituosa do que seria ou não normal, do que seria ou não comum, do que seria ou não correto. Beleza? Então eu vou trazer 3 tópicos dentro da sexualidade que são o básico para a gente compreender ela. O primeiro tópico é a gente entender o que é sexo. Dentro da sexualidade, o sexo seria masculino ou feminino. Dentro da sexualidade também, a gente tem a identidade sexual. Essa identidade sexual a gente teria basicamente 3 formas dela. Heterossexual, pessoas que gostam de pessoas do sexo oposto. Homossexual, pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. E bissexuais, que são pessoas que gostam de ambos os sexos. Beleza? E a gente chega no terceiro tópico, que seria a identidade de gênero. Na identidade de gênero, a gente teria masculina ou feminina. Só que a identidade de gênero ela é muito complicada de se falar porque ela seria uma questão cultural. O que é masculino aqui no Brasil muitas vezes não é masculino em outro país. Outra coisa, não é nem falar só de Brasil. O que às vezes é masculino numa cultura não é para outra. O que às vezes é masculino para você não é para mim ou não é para o outro. Enfim, né? A moda dita às vezes coisas diferentes. E como eu gosto de usar de muito exemplo, a saia na Escócia é uma questão para ambos os sexos. E aqui no Brasil um homem de saia ainda causa estranhamento. Existem vários locais onde homens estão usando saias, inclusive de movimentos, muitas vezes movimentos sociais, na visão da música também, até por uma visão de estilo e tal. Muitos homens estão usando saia, inclusive muitas vezes também usando maquiagem. E na nossa cultura não é. Os egípcios usavam maquiagem, homens usavam maquiagem, era a coisa mais comum do mundo. Aqui hoje, se eu tivesse aqui com um lápis de olho, cílios postiços e tal, não seria tão aceitável por algumas pessoas que estariam assistindo esse vídeo, porque achariam que isso seria ruim porque eu estaria sendo homossexual ou não, e também como se isso fosse ruim ou não ser homossexual ou não. Então assim, pra gente entender isso, na verdade, o que eu estou dizendo com isso tudo? Esses 3 tópicos que eu estou falando, eles podem se cruzar das diversas maneiras possíveis. Você pode ter, por exemplo, um sexo masculino, no caso ter um pênis, você pode ter uma identidade sexual, né? Você é uma pessoa que tem um sexo masculino, um pênis, uma identidade sexual heterossexual, ou seja, você é um homem que tem um pênis, que gosta de mulher, mas que tem uma identidade de gênero feminina, ou seja, você gosta de se vestir como mulher, você se veste com vestidos e tal, pinta as unhas, né? Faz coisas que seriam de mulher na nossa cultura, numa forma geral, né? É sempre complicado falar sobre isso, como eu disse, estou tentando falar de uma forma mais geral, para que a gente tente compreender e desamarrar alguns preconceitos que a gente tem e para que a gente evite certas ou muitas discriminações que existem. Então, essa coisa ela pode se cruzar de diversas formas. Eu posso ser uma mulher, ou seja, eu tenho um sexo feminino, né? Eu tenho vagina, aí eu sou homossexual, por exemplo, gosto de mulher, ou seja, eu sou uma mulher que gosta de mulher, tenho vagina e gosto de mulher, mas ao mesmo tempo eu tenho uma identidade de gênero feminina. Então eu me visto como mulher. Essas pessoas geralmente elas têm uma relação social mais tranquila.
né? Dentro desses cruzamentos que podem se fazer, existem as formas mais fáceis de você existir e existem as formas mais difíceis de se existir. Quando você tem um órgão sexual, né? No caso o sexo, como eu disse, você tem o sexo masculino, um pênis, e você é homossexual, você tem um pênis, é homem e gosta de homens, e se veste como homem, ou seja, tem uma identidade de gênero masculina, geralmente você não sofre tanto preconceito porque você anda no meio da rua e ninguém sabe qual é a sua orientação sexual, correto? Só que ao mesmo tempo, se você tem um sexo masculino e tem uma identidade sexual heterossexual, ou seja, você tem pênis, é um homem, gosta de mulher, mas se veste como mulher, você já é visto automaticamente como homossexual, e nem sempre você é. A minha orientação sexual nem sempre condiz com a minha identidade de gênero. E essa identidade de gênero ela é muito complexa, como eu já estava dizendo, porque ela vai mudar de acordo com a cultura. Tá entendendo? Por exemplo, hoje eu tô com alguns detalhes rosa nessa camisa. Há 40 anos atrás seria impossível praticamente um homem ter uma camisa rosa, entendeu? Independente dele ser homossexual, heterossexual ou bissexual, era uma questão de gênero. Homem vestia aquilo, mulheres vestiam aquilo outro. Era assim que funcionava a sociedade. Então o que eu tô querendo mexer aí com vocês? Fica complicado, eu não quero fazer um vídeo muito longo para explicar todas as formas que pode se cruzar isso, mas vocês já podem imaginar que eu posso cruzar nessas questões aí das diversas formas possíveis. Eu posso ser bissexual, ter um órgão sexual masculino, ou seja, ter um sexo masculino, sou bissexual e me visto como mulher, tenho uma identidade de gênero feminina. Eu posso cruzar das milhões de formas, como eu disse, mas o que eu queria levantar com vocês é que a gente começasse a compreender o ser humano na sua diversidade, respeitando, acolhendo o ser humano na sua diversidade e não discriminando. É muito complexo a gente discriminar alguém que na verdade é um ser humano e que simplesmente se identifica na sua existência diferente de você. Essa pessoa que você estranha, na verdade é porque ela não é igual a você. E você deveria, na verdade, ficar feliz, porque isso significa que você existe e ela também. Cada um que existe tem que existir de maneiras diferentes. E por isso que é importante a gente aceitar o outro da maneira como ele se sente melhor existindo. Então, beleza, gente? Esse vídeo é pra gente sair daqui pensando, tendo uma noção mais crítica aí da sexualidade, sabendo que ela pode existir da maneira mais complexa possível. Não esqueçam de pensar como isso pode cruzar esses três tópicos, como eu falei, e vamos aceitar as pessoas e sair com mais acolhimento, principalmente porque agora está chegando o carnaval, e no carnaval isso tudo é esquecido. A gente esquece qual é o sexo, qual é a identidade de gênero, qual é a identidade sexual, porque tem as virgens que os héteros vão, se vestem de mulher, brincam e tudo, e ninguém sabe. Isso é bem interessante. A cultura parece que ela também gosta de fazer momentos que se pode fazer as coisas e nem sempre gosta de aceitar as pessoas como elas são, mas aceitam as brincadeiras. É engraçado isso, né? Então talvez seja melhor a gente viver numa eterna brincadeira. Assim a gente aceitaria melhor as pessoas. Beleza, gente? Não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e dar um joinha aí. Esse ano vai ter muita novidade. Como eu já disse, o nome do canal é Carbono e eu não vou ter só esses pensamentos aqui. Vão ter outras coisas e esse ano tem muita novidade. Vão seguindo aí, vão assistindo que tem muita coisa legal, garanto. Até a próxima semana. Falou!